Bom dia, meus queridos amigos ligados aqui no meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu irei falar sobre um assunto que é fundamental para que vocês possam viver bem, viver leve e tranquilo, que é aprender a encerrar ciclos e saber finalizar momentos em suas vidas. Existe um versículo bíblico em Amós capítulo 3, versículo 3, que diz: "Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?" Esta pergunta precisamos fazer pensar. Porque sempre que vocês veem alguém comentando que terminou um relacionamento, desde um namoro, um noivado, um casamento, uma amizade, uma sociedade, ou alguém que porventura tenha ido embora de uma igreja por causa de alguma disparidade, de alguma diferença, ou talvez por causa da visão do entendimento, ou quem sabe da forma de fazer, geralmente quem sai falando mal de quem fica, e quem fica acaba falando mal de quem foi. Em um namoro, por exemplo, quem terminou é que é o bandido, e aquele que terminou diz que só terminou porque o bandido é aquele que ficou. Portanto, nós todos temos uma incrível facilidade de abrirmos portas quando queremos. Às vezes somos tão insistentes que até forçamos a maçaneta desnecessariamente. Então eu sempre comento que devemos bater nas portas, que devemos tentar abri-las em nossas vidas. Porém, não devemos forçar a maçaneta, não forçamos a barra. Todos nós sabemos pedir um emprego, sabemos chegar a uma igreja, sabemos recepcionar as pessoas em nossas casas e normalmente a chegada é sempre triunfal. No namoro, por exemplo, quando no início são só declarações, respeito, fidelidade, lealdade, carinho e quem sabe até um afeto exagerado, ou seja, tudo é maravilhoso. Porém, quando acaba, tudo é bem diferente. Em uma sociedade, quando de início tudo são flores, tudo irá dar certo, será uma bênção, mas quando termina, normalmente termina de forma desastrosa. Então vocês precisam aprenderem a separar as coisas. Se vocês não concordam mais com a visão daquela pessoa, com o jeito dela agir, então da mesma maneira que vocês entraram e foram recebidos de braços abertos, vocês precisam também, quando saírem de forma elegante e não de forma sorrateira. Há alguns dias atrás tive a oportunidade de conversar com um senhor que havia sido casado por muitos anos e ele me disse que havia terminado seu casamento. Disse também que havia jogado fora 30 anos de sua vida. Aí então falei a ele: "Como assim jogou fora todos estes anos?" Então ele me disse: "Perdi tempo todos esses anos com a minha esposa." Aí então novamente falei a ele: "Calma lá, como assim perdeu todos estes anos? Você porventura foi infeliz o tempo inteiro?" Aí ele me disse: "Não, claro que não." "Pois é, então você não jogou fora todo este tempo. Não foi bom em alguns momentos? Não foi legal enquanto durou?" Ele me respondeu: "Foi sim." E continuando a conversa com ele, descobri que hoje em dia estavam brigando na justiça litigiosamente. Portanto, meus queridos, nós precisamos aceitar quando as coisas acabam. Seja uma sociedade, uma amizade, uma ideia, uma visão. Quando se acaba, precisamos ter a maturidade necessária para entender que o outro foi uma bênção em nossas vidas. Pois o outro continua sendo o outro, continua tendo seu valor, continua sendo precioso. Como cristãos que somos, precisamos aprender a encerrar ciclos, a encostar as portas com delicadeza, com sensibilidade. Então que a partir de hoje possamos encerrar ciclos em nossas vidas. Se vocês então têm algum ciclo mal resolvido, ainda em aberto, se possui alguma história que saiu batendo as portas, retornem lá e levem flores. Peçam perdão, conversem e digam que apesar de não ter dado certo, vocês gostariam de dizer o quão importante ela ou ele foram em suas vidas. O quanto te fizeram crescer, o quanto os ajudaram e o quanto somaram em suas vidas. Portanto, eu acredito mais e mais que a cada dia precisamos das pessoas que nos perdoem, que nos amparem, que nos suportem, que nos entendam, principalmente quando não soubermos fechar alguma porta. Que eu e vocês saibamos encerrar ciclos e fecharmos com sensibilidade algumas portas.
beijo no coração de todos e que Jesus os abençoe.